Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para essa segunda live do Instituto Patrícia Pio. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial. É o Hugo Moraes Barros e eu estou desenvolvendo com ele um treinamento específico para empresas, para presidentes, para CEOs. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Pio. Minha primeira formação foi em medicina veterinária e foi a partir daí que eu comecei a participar de treinamentos de liderança, porque na época eu tinha um estabelecimento, eu tinha uma clínica. E depois disso eu acabei realmente me apaixonando pela parte dos treinamentos. Depois eu fui para analista comportamental DISC, fui para o coaching, terapeuta multidimensional, consteladora familiar, enfim. Hoje eu sou uma especialista em desenvolvimento humano e eu gosto de trabalhar exatamente com a verticalização da neurociência e da epigenética através do coaching. É uma metodologia completamente nova, né? E conversando com o Hugo, nós chegamos a um consenso que realmente faz sentido para as empresas hoje em dia trazer o novo, né? Eu trabalho muito com a parte da neurociências, como você se relaciona com o mundo, mas quem é você para o mundo primeiro também, não é? Então daqui a pouquinho eu vou chamar o Hugo e eu vou falando um pouquinho do Instituto Patrícia Pio. O Instituto Patrícia Pio, ele surgiu exatamente da necessidade, deixa eu chamar o Hugo, porque falar e chamar Hugo Moraes de Barros. Nesse sentido, né? Então nós estamos com uma equipe de especialistas e todos eles têm o horizontal e o vertical. Então, com a Vilma Moredo, a doutora Vilma Moredo, eu tenho um projeto que é o Vitality, é a parte da nutrição e o treino da mente. O treino da mente, ele é a coluna dorsal do Instituto. E o que nós vamos trabalhar muito aqui, que é o foco também do Instituto, é a autorresponsabilização e a ação. A autorresponsabilização, ela gera resultados dentro e fora da empresa, né? E o programa com a doutora Rita é exatamente o Vitality, que é focado na nutrição e o treino da mente. Com o Hugo, nós vamos estar trabalhando a parte da horizontal, onde ele, como former president, vai trabalhar toda a parte horizontal da empresa e eu vou estar trabalhando a verticalidade, né? Ou seja, cada ser humano, cada pessoa, a parte do desenvolvimento pessoal, verticalizando a nível de neurociência e epigenética, né? Porque, na verdade, quando você começa a estudar e você começa a explorar, as pessoas percebem que elas estão inconscientes. E devido à inconsciência, elas não têm qualidade de presença. E a minha função é entrar exatamente de forma cirúrgica nesse sentido, né? Deixa eu chamar novamente. Nesse sentido. E além disso, eu tenho o Vitor Diamantino, que é um querido amigo, onde eu trabalho com ciência financeira, e a Kelly Jabur, a psicóloga. E a Kelly Jabur, nós trabalhamos junto a parte emocional para adolescentes, né? Adolescentes, hoje em dia adolescentes, 30 anos, enfim. Então é um projeto que ele é voltado para traumas, para ansiedade, para estresse, ok? Então eu vou chamar o Hugo para começar a conversar com a gente, ele já chegou. Então, ou seja, o resumo do Instituto é a humanização, é a individualidade para a humanidade, né? Hugo, seja muito Olá, bem-vindo. tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. E com Tudo você? Tá, ótimo também. Tudo tá ótimo, obrigado. fora com a minha câmera? Não, tá bom, tá Hugo, bom, tá bom, tá bom, seja, agora tá bom. seja muito bem-vindo.
bem-vindo a essa nossa primeira live, né? Eu estava explicando um pouquinho, eu falei por cima do nosso projeto, falei um pouquinho do Instituto também, qual que é o foco do Instituto. Uhum. E você é um dos especialistas, né, que faz parte também do Instituto. E eu gostaria que você se apresentasse para a minha audiência, que não te conhece ainda, falasse um pouquinho do Hugo, né? Do Hugo, realmente, o que o Hugo faz, com o que o Hugo trabalha. Traz um pouquinho para a gente do Legal, Hugo. Patrícia, primeiro é um prazer estar aqui com você, também participando desse projeto. Acho que tem nada melhor que a gente transmitir o conhecimento da nossa vida para outras pessoas, as experiências, né? Então, esse projeto realmente eu engajei porque a minha vida profissional realmente fui muito feliz. Trabalhei em várias empresas multinacionais, trabalhei nos Estados Unidos, então tenho experiência de gestão, fui presidente de empresas no multinacional no Brasil. Então, para mim, a gestão é uma coisa que me apaixona muito. E a gestão nada mais é que antigamente se falava, olha, Hugo, 5% é planejamento, 95% execução. Hoje eu já acho que 5% é planejamento, 5% execução e 90% pessoas. Então, cada vez mais a pessoa está engajada, como é que você motiva, como é que você tem empatia com as pessoas, é muito importante no meio empresarial. A inteligência emocional. Então, não adianta o executivo falar, não sou muito bom disso, sei a teoria, mas você está lidando com pessoas. E tem que ter acessibilidade, cada pessoa tem uma capacidade, cada pessoa tem um momento. E no longo dessa vida, é claro que eu aprendi muito. Era o executivo que vamos fazer tudo, vamos atropelar, mas tem que parar para pensar, tem que se estabilizar, tem que centrar. E se você é um profissional centrado e, vamos dizer, equilibrado, as decisões fluem mais fácil. Se você tiver em time embaixo de você, você consegue ter esse time mais dedicado. Você também tem que se comunicar não só para baixo, para cima, para os seus chefes, para os seus parceiros, para o lado. Então, é uma coisa que eu aprendi nessa vida executiva. E tive, claro, ótimos mentores na vida, como CEOs ou chairmans, mas também tive péssimos mentores. Aprendi muito, errei muito. Claro, com certeza errei muito, mas também acertei muito. Então, eu acho que eu sou executivo, adoro o que eu faço, e gestão numa parte mais estratégica, gestão detalhada, processos, é o que realmente me estimula até hoje, porque nada melhor de você olhar para trás e já ver o que foi criado e as pessoas que participaram dessa criação, o time que participou disso e realizou coisas que a gente achava que era impossível, mas realizar. Então, essa é a minha vida. Um executivo que adora o que faz. E não vou parar tão cedo, viu, Patrícia? Meu objetivo Muito é legal. passar esse conhecimento que eu adquiri, meus erros, meus acertos, para as pessoas, que eu acho que com isso a gente consegue, talvez, mitigar alguns desafios que as pessoas têm pela frente. Né? Sim, sim. Conhecimento é a única coisa que a gente leva, né? Então, ou seja, exatamente. Ele é o que nós temos de mais valioso, porque você pode perder tudo na vida. Se você tiver o conhecimento, você constrói tudo de novo. Se recupera. Se você não tiver o conhecimento, você não constrói. Hugo, mas me fala uma coisa. Desde pequenininho, você já gostava de administrar, de cuidar das coisas, de liderar? Ou isso foi... Porque quando perguntavam para você, exatamente quando você era pequenininho, o que você queria fazer quando você era pequenininho? Eu queria brincar. Eu pensava no futuro, não eu. Mas tudo bem, eu vou voltar um pouquinho aí. Na realidade, eu queria ser veterinário. Não! Patrícia. Mas eu vou te explicar o porquê. Primeiro que era uma pessoa muito... Eu tinha asmas desde pequeno, era uma pessoa muito tímida, eu sempre fui uma pessoa muito retraída, e depois fui para o esporte, comecei com judô com 5 anos de idade, então fui desafiar meus limites, principalmente na asma. Mas o que aconteceu? Meu pai era veterinário, meu irmão é veterinário, meu tio era veterinário, meu primo é veterinário. E eu fui ser engenheiro mecânico, é claro. Mas aí vai descobertas na vida. Eu queria ser piloto de avião caça, mas eu era asmático, então não podia. Então eu tive que ir para segundo plano, segunda opção, né? Mas o que acontece? Eu descobri que na veterinária eu adorava os animais, mas entre adorar e você cuidar do animal tem uma grande diferença. Você tem que sacrificar um animal, porque na escola de medicina veterinária você vai sacrificar cachorro, você tem que fazer cirurgia. E eu acompanhava muito meu pai. Meu pai é um veterinário maravilhoso, ele cuidava desde jacaré, o que você pensava ele dava um jeito, ele era um clínico
e fisiologista. Ele fazia fisiologia e clínica. Depois ele foi reitor, então ele seguiu a carreira mais, aí, vamos dizer, de gestão. E é gozado, Patrícia, eu nunca pensei, mesmo na engenharia, que eu quero ser. Quero ser um gestor, quero ser um engenheiro. E eu comecei atrás dos desafios. Então, eu comecei comecei na minha carreira como, vou trabalhar com injeção de plástico. Vamos, em Guarulhos. Acordar 4 horas da manhã, sair às 7, 8 horas da noite. E, na realidade, eu falei, o que você quer ser? Você quer ser um presidente de uma empresa? Eu nunca pensei numa posição. Eu fui buscando os desafios. Então, os desafios apareceram, como o cavalo passou muitas oportunidades e eu montei o cavalo. Então, fui para os Estados Unidos, nem falava inglês. Aí comecei a desenvolver a comunicação, depois falar espanhol, falar português. E eu percebi que, em inglês ao mesmo tempo, tinha muitas vezes que você tinha que parar um pouquinho para ver que idioma você estava falando. Mas, independente disso, o que eu percebi que me ajudou muito. Eu era muito tímido. E, na realidade, o tímido, ele acaba sendo orgulhoso. No meu caso, é uma pessoa muito orgulhosa. Então, porque ela não quer mostrar para os outros. Então, você guarda porque eu não quero que pensem que eu sou. Então, teve um esforço muito grande de eu sair dessa caixa de timidez. É claro que a profissão, você tem que fazer depois palestras, apresentações, mas eu percebi que a minha timidez é uma parte de, será que eu me mostro para os outros? Será que eu não me mostro para os outros? Então, isso daí eu consegui vencer. O esporte também me ajudou bastante, que eu fiz esporte toda a vida. E foi isso daí, a oportunidade. Vamos para os Estados Unidos, ninguém queria ir, eu fui no Kentucky, que é uma cidadezinha, fui me desenvolvendo, cresci, fui para a gerência geral no Brasil numa empresa, depois fui diretor de operações para a América Latina e finalmente presidente. Mas eu nunca fui atrás de ser presidente de uma empresa, eu fui atrás dos desafios que me apresentavam. E, consequentemente, acabei crescendo. Profissionalmente, eu diria também como ser humano. Aprendi muito, tive que controlar, tive que saber desenvolver inteligência emocional de uma parte muito mais forte, entender os outros, mesmo que você já sabe a resposta. Então, esse aprendizado todo é que você falou. Não tem curso na vida que poderia me trazer esse aprendizado. Fiz vários cursos, é claro, mas... E hoje que me pergunto, já me perguntaram uma vez, o que você pretende na sua vida? Ser presidente é o que eu falo, presidente é situacional, você está presidente, você não é presidente. E o que eu pretendo na minha vida, o que eu sempre pensei, já faz alguns anos, é passar o conhecimento que eu adquiri esses anos para outras pessoas. E seria a melhor coisa me realizar as pessoas, um pouquinho que a gente puder passar, fizer efeito na vida das pessoas, seja profissional, pessoal, para mim já é uma satisfação muito grande, Patrícia. Sensacional, né? E o que você trouxe é muito importante, né, Hugo? Porque você sempre foi atrás do desafio. É. E chegava o desafio, tu peitava, se preparava, precisava daquilo, você saía correndo e você ia se E capacitar. muitas vezes eu teve posições que eu assumi e falei, será que eu estou preparado? Eu mesmo questionei, porque você tem que passar por entrevista, tudo isso, mas você assume a direção da América Latina. Eu não estava pensando, eu fui convidado para a entrevista, não era meu plano. E eu ganhei na lota, o que eu faço com o dinheiro? Então, só que a complexidade é muito maior, mas se você falar, você está preparado para todas as posições que você galgou? A maioria delas não. Mas eu aceitei o desafio e, graças a Deus, me realizei. E muitas delas, a maioria delas, me realizei e com isso eu cresci muito. Então, é muito difícil você falar, estou preparado, agora é a hora, porque Perfeito. e aí você tem que enfrentar aquilo que vem na sua frente. Como você enfrenta, isso. depende de cada um, depende da reação de cada um. O que eu aprendi é que uma coisa que tem que cada vez mais a pessoa controlar é o estresse. Porque esses desafios novos trazem muito estresse se a pessoa não conseguir controlar. Se você pegar o 10, 15, 20 anos atrás, eu vivia estressado 24 horas. Dizer que as pessoas não têm estresse é mentira. Eu acho que aí realmente é você ter o seu pico de estresse, mas estressado de um dia para outro. Então, regular esse estresse de uma maneira que você possa ter uma estabilidade, não só a sua, né, interna, mas também se você é um líder, se você está estressado, você está transmitindo para todo o seu time esse estresse. Isso não é justo. Eu acho que se você é um líder, você tem que saber
aguentar a pressão de cima, que muitas vezes você não concorda, e transmitir ela adequadamente, dependendo da posição que está embaixo de você, com mais intensidade, menos intensidade, com mais calma, um pouco mais de urgência. Então, esse é um balanço que até hoje estou aprendendo e estou melhorando. Olha, que eu vou até pegar um gancho do que você falou agora. Para você, o que é ser um líder? Na realidade, o líder, eu sempre falo que tem duas coisas que você não impõe. Liderança impõe, se conquista, e respeito também é a mesma coisa. Eu acho que liderar é que você tem que dar uma visão para todos, qual que é o nosso horizonte, onde nós queremos chegar, como empresa. É claro que você tem multinacionais, você tem a visão na multinacional, mas se eu estou regional, onde que eu quero chegar? E fazer com que todo o time participe quais são as nossas metas. Você tem que transmitir as coisas. Então, o que eu faço, quando eu assumi a presidente de uma empresa, a primeira coisa é reunir com todos os empregados. E podem fazer pergunta que vocês quiserem. Mas na hora que eu apresentei o planejamento estratégico, estavam todos sabendo onde a gente queria chegar. Até eu brincava com eles, ganhou um prêmio, não ganhou um prêmio, quem souber, como que é. Porque aí você vai ganhando a confiança das pessoas e com isso elas vão te seguindo. Então não é por uma imposição. Naturalmente é uma transição de, primeiro, a confiança. Porque liderar, ou ser líder, a pessoa tem que confiar no líder. Mas também você precisa conquistar isso daí. Então é um passo aí que demora, pode se agilizar ou não. Mas, por exemplo, a gente mudou de fábrica de São Paulo para Itu, 75% do pessoal da fábrica foi de gente. Isso é confiança. A qualidade de vida vai mudar. Mudou. Então, por que essas pessoas foram juntas? Porque acreditavam no propósito, acreditavam na estratégia, acreditavam na liderança, e os colegas estavam unidos, todo mundo queria ir junto, todo mundo queria melhorar. Então, a liderança realmente eu aprendi. Não adianta você fechar sua porta, seu presidente fecha a porta aqui, e quem quiser marca o horário. Não, você tem que estar liderando, tem que estar no chão, estar com as pessoas. Tem empatia, se o funcionário está com câncer, ajudá-lo. Isso faz uma diferença, porque eles são seres humanos até melhores que nós. Né? Muitos líderes, não, eu sou líder e só vou viver em jantares interessantes, com a Câmara de Comércio disso, isso. Mas a liderança tem que estar presente. Você tem que descer, entender as pessoas de todos os níveis da organização. Aí você consegue liderar. E me fala uma coisa, Algo, e essa presença, ela traz, como você trouxe aqui na conversa, uma segurança. E essa segurança traz uma estabilidade emocional maior para os funcionários? Traz, porque o que acontece? Para ter uma ideia, algumas reuniões que eu conversei, a primeira regra foi primeiro, somos todos seres humanos aqui, eu vou respeitar vocês, vocês me respeitem também. E outra regra, vocês podem fazer qualquer pergunta, se eu souber a resposta, eu respondo. Tem coisas que eu não vou saber a resposta, eu vou buscar, e tem coisas que eu não posso dar a resposta para vocês. Então tem que ter essa maturidade, porque tem coisas estratégicas que muitas vezes são difíceis de se tomar, e não é na hora, você tem que na hora certa falar com as pessoas. Mas quando você está presente, as pessoas acabam interagindo, você acaba sabendo coisas, você acaba sabendo de coisas que estão incomodando as pessoas, então você consegue agir, mesmo que em outras áreas você consegue orientar e dar uma mentoria para o seu diretor ou para as pessoas que estão mais embaixo. Mas acaba fluindo naturalmente essa interação com todos eles. E eu vou dizer, são maravilhosos seres humanos, que a gente fala, de repente, que eu chamo de chão de fábrica, que todo mundo fala, mas são pessoas maravilhosas. Eles precisam de um direcionamento mesmo, né? E vamos falar um pouquinho sobre humanização. É literalmente uma imunização na empresa, né? Mas é humanização, porque Mas é uma prevenção. É por isso que vem a famosa humanização. Todo mundo fala de humanização, aí você tem as avaliações semestrais, mas se você realmente é humano, você está avaliando ou dando feedback o tempo todo. Ou seja, mesmo a parte de cima, você está dando feedback, a sua função, eles podem até mandar, você pode falar, mas não concordo, eu vejo meus pontos de vista, e depois realmente você segue as ordens, porque não é muita democracia em algumas coisas. Você pode, claro, é importante você opinar, porque você pode ter uma visão diferente, talvez esteja mais próximo do mercado que uma pessoa que está nos Estados Unidos. Mas é como que você trabalha essa imunização, ainda acho, é a sua atitude. É você estar presente.
Não adianta eu estou na minha sala e não converso com as pessoas que trabalham para mim. Não escuto a opinião delas. Mesmo que a opinião delas não seja correta naquele momento, mas escute as pessoas. Oriente as pessoas. Outra vez, muitas vezes a empresa, você vai falar, mas eu acho que a empresa deveria fazer assim. Não é a estratégia da empresa. Ela não vai investir, então não vão perder tempo. Então, vamos voltar à nossa realidade, vamos fazer o que a gente pode fazer, vamos fazer o máximo possível, vamos dividir com as pessoas, vamos escutar as pessoas. E uma coisa que eu tive que treinar muito, porque como você acaba sendo muito preparado, você acaba sabendo a resposta antes da pessoa terminar. Então, era um erro que eu acabava interrompendo as pessoas antes delas terminarem o raciocínio. Então, você tem que dar o tempo para as pessoas, você tem que deixar se exporem. Claro que tudo tem a sua regra, não fica 3 horas numa reunião, mas organizar tá presente, escutar. Muitas vezes eu tive funcionários que fiquei sabendo que a esposa está com câncer. Eu falei pessoalmente com ele, porque é muito difícil. Eu já fui em vários enterros, entendeu, de alguns funcionários, que a esposa, quando eu podia ir ou não podia, ligava para eles, perdeu o filho. Por quê? Na realidade, isso que sobra. Aí a empresa fez a meta, não fez a meta, e que eu falava. Na realidade, para mim, o que me interessava era não ter um acidente de trabalho. A vida de uma pessoa valia muito mais uma mão do que eu fazer a meta do mês. Isso é humanizar. Ah, não, tenho que fazer a meta. Tá? O risco de acidente, eu prefiro não fazer a meta. Ou você vai fazer a meta para você ganhar seu bônus. Então, há um balanço aí que o seu time vai sentir se você está sendo necessário ou não. Então, por exemplo, a gente comemorava quando batia a meta, churrasco para todo mundo. Todos exemplos típicos. Aí começou a ter acidente, falei, mudou a regra. A partir de agora eu não vou comemorar nada, mesmo que eu bata a meta se tiver acidente de trabalho. Resultado, foi mais de 800 dias sem acidentes. Porque entre eles mesmos, eles também se policiavam. Por quê? Porque eles viram que é importante isso daí. Então, isso para mim é organizar, estar presente e não fechar sua porta. Você cumprimenta as pessoas no elevador? Tem gente que não cumprimenta. Você está no mesmo... Você não cumprimenta. Se for um subalterno seu, você não cumprimenta, pergunta como está. Já vai trabalhar, fecha os... Isso... Então, as empresas podem falar que eu humanizo, mas a humaniza está em ações, em gestos, em demonstrações, em liderança, e não pôr no papel. Então, as pessoas confundem a humanização das empresas. Eu sou uma empresa verde, eu sou uma empresa humanizada. Sim, aí eu mando as pessoas embora porque eu mandei, porque tem o turnover que é obrigatório. Eu sempre falo, claro que as pessoas têm competência ou são incompetentes, que é uma palavra forte, mas elas não têm as competências necessárias. E as empresas têm fase, que infelizmente as pessoas são muito boas, competentes, mas não para aquela fase da empresa. É difícil. Como é que você faz essa decisão? Já mandei gente embora errado, já mandei gente embora certo. Mas uma coisa eu tenho. Quando eu tive que tomar ações mais drásticas, na minha consciência eu estava tranquila. Pode ser, não foi a melhor decisão. Então, Patrícia, como é que você trabalha com o seu pessoal de baixo? Como é que você trabalha com os companheiros? Como é que você respeita eles, o tempo deles? Entendeu? Ah, não, tem que trabalhar para mim, qualquer organização que a pessoa trabalha 14 horas por dia, ou são processos errados, ou alguma coisa na liderança está errada. Essas pessoas falam, eu já trabalhei muito na minha vida, eu viajei muito. Então, quando você viaja muito, você acaba trabalhando muito. Mas, na realidade, se você priorizar e dar o foco, 5 coisas fizer bem feito, você não precisa fazer 20, não, porque 20 você não consegue fazer bem feito. Então, como é que você dá esse foco? Como é que você premia as pessoas? Como é que você elogia as pessoas em público, normalmente? Então, você deve elogiar em público e deve chamar atenção reservado. Nossa, então, regrinha básica essa, né? Uma regrinha tão básica. Mas outra vez, o ambiente... Eu já cometi esses erros, é claro, você fala, Hugo, você... Mas o ambiente, muitas vezes, o ambiente executivo ou nas empresas pode ser nocivo no seguinte, tem que fazer o resultado, tem que entregar, então tem que fazer. Então, mas como é que você consegue? Mais pressiona, pode ser que o efeito seja contrário, porque aí ninguém entrega porque todo mundo está estressado. Então, é um balanço dentro todo. É uma balança que você tem que estar... Se você é o líder regulando, se você é o gerente, se você é o gestor, depende do seu cargo. E mesmo que você... O que você está trazendo? Evidentemente, você tem que gerenciar seu tempo, tem que gerenciar seu projeto. Então... Sim. Sim. O que você está trazendo é que é um organismo vivo. E nenhum organismo é igual ao outro.
Então você tem que ir lá dentro, tem que estar lá dentro para sentir. E foi muito importante isso que você trouxe, essa regrinha que eu falo, é uma regrinha básica, mas dependendo da situação que está a empresa, né? Se ela está empolvorosa, não está empolvorosa, isso vai resultar. Se a pessoa vai conseguir seguir uma regrinha tão básica dessa ou não, foi o que você trouxe. Se tiver numa situação de turnover ou muitas desavenças dentro da empresa, o mundo externo, né? Ou seja, a empresa em si, como um organismo, se estiver passando por um momento de transição e as pessoas não estiverem com equilíbrio emocional, né? Bem aparadinho, pequenas regras, elas acabam se tornando... Patrícia, tem outra coisa que na minha vida eu aprendi. Eu nunca cheguei e falei, você, mesmo em público, se eu tivesse chamar atenção, eu falo, nós não estamos entregando trabalho, eu me incluía. Porque se eu sou líder e aquela não está entregando trabalho, parte é minha culpa. Ou porque a pessoa não está competente, ela não foi treinada, não foi dada a direção certa, porque talvez a pessoa também não tenha capacidade. Mas o importante é falar, você errou, não é você errou. Nós erramos. É o time, você é o líder do time. Se alguém do seu time errou, você errou junto. Perfeito. Não tem outra opção. Então, eu acho que ele também é uma situação sempre muito dinâmica. Então, as pessoas são um organismo orgânico dinâmico, ele varia muito. Então, ele varia de horas, varia de dias, as pessoas, as reações, as famílias. É tudo isso que você tem que levar em consideração, e mais todos os empregados, mais o resultado. Então, é um trabalho diário que tem que se fazer, e eu, graças a Deus, gosto de tentar evoluir, gosto de tentar aprender, quebra alguns paradigmas, volta outra vez, tenta algumas coisas, mas o que você falou, é um organismo vivo e muito dinâmico. Não, e outra coisa muito importante que você trouxe é pequenos gestos, pequenas ações, né? O ser humano, ele é o ativo mais importante dentro da empresa ou não? É o mais importante. As pessoas falam, eu posso investir 100 milhões de dólares para fazer uma fábrica, mas se o time não ajuda a fazer a mudança, não vai ser um robô que vai fazer. Então, a gente fez, por exemplo, 300, 400 carretas em 45 dias, mudou e está a fábrica funcionando. Mas foi o time, foi a equipe que fez isso daí. A equipe comprou, claro que teve planejamento, teve todo um trabalho antes. Como eles resolvem os problemas, eles resolvem, traz sugestão, você sugere outras opções, você tem uma visão diferente. Então, é uma coisa que eu falei para você, é uma coisa, para mim, é gratificante, e tem pessoas que muitas vezes você fala, mas, pô, que ótima ideia, mas vamos direcionar para esse lugar, vamos para cá, vamos para lá. Então, é muito interessante nesse sentido aí que você acabou de falar. Perfeito. E você trouxe também dos desafios, né, Hugo? E o que você acha, na sua concepção, dessa nova geração que está entrando na empresa? Eles estão preparados para os desafios? Fazendo um comparativo mesmo, Hugo. Um comparativo com as outras gerações, as gerações passadas, a geração da globalização. Você sentiu alguma diferença acentuada? Eu tenho eu acho que teria 3 pontos. Eu acho que se você falar, tá bom, a inteligência artificial, a tecnologia é ótima, eu também sei tecnologia, de vez eu pôr a fazer um apontamento de ordem de serviço, eu faço eletronicamente, isso daí ajuda tudo isso daí, as pessoas são ajudadas. Mas o que eu vejo, as pessoas, elas não querem conquistar os cargos sem fazer esforço nenhum, sem errar. Então, eu quero ser diretor. Então, eu vou fazer 3 MBA porque eu vou ser diretor. Mas, outra vez, e as pessoas embaixo? Como é que você lida com as pessoas? E também as pessoas não querem mais se esforçar. Então, até hoje, eu já estou uma pessoa que já passei de estou com 65, mas se eu pegar um avião, virar a madrugada e começar a trabalhar no dia seguinte, eu vou. Muitos jovens não querem mais isso. É a opção deles. Não vejo que é certo ou errado as coisas. Então, tá uma cultura mais imediatista, uma cultura que não quer se esforçar tanto, e muitas vezes para você crescer na sua vida ou melhorar até pessoalmente, você precisa se esforçar. Tem jovens fabulosos, mas acho que vai ser um desafio muito grande, porque na minha época vamos em frente, você tem que sacrificar outra vez. Se tiver comprando 16, está errado. Mas como é que você dosa as suas expectativas
das redes sociais, qual que é o impacto na sua vida rede social? É super importante, não é importante? Você vive dela? Se você vive dela, você tem um problema, né? Porque você está vivendo ou está vivendo a vida dos outros, vamos dizer, numa rede social. Então, eu acho que o grande desafio hoje dos jovens é quanto é que ele vai realmente conectar nas empresas. E outra coisa que eu vejo é, eu sempre olhei currículos, né? Há 1 ano e meio uma empresa, 1 ano na outra empresa, 2 anos numa empresa, 1 ano e meio numa empresa. Para mim, tem duas situações. Ou a pessoa realmente não tinha as competências para o trabalho que ela estava, ou a pessoa que quem oferecer mais, ou ela está insatisfeita com uma coisa, ela vai embora. Como é que você, como empresa, gestor, pode investir numa pessoa que você sabe que daqui a 1 ano ela vai escolher ir embora, ou porque tem uma pressão maior, ela não gosta de passar períodos de pressão no trabalho, e é cíclico, o trabalho é cíclico. O país entra em crise, tem que redirecionar toda a sua estratégia. Então eu vejo isso daí, como é que o jovem realmente vai trabalhar emocionalmente, porque eles estão vivendo talvez algumas ilusões, ou jogos, ou coisas assim, que não traz realmente a inteligência emocional forte, que é importante na liderança. Como é que ele lida com isso daí? Ele lida com os desafios de uma maneira, ai, estou cansado, meu chefe é um... E já escutei muito. Meu chefe é incompetente, são meus chefes daqui. Bom, você já sentou na cadeira do seu chefe? Você já entendeu o seu chefe? Já conversou com o seu chefe? Então, tudo acaba se vitimando de algumas coisas que é normal na vida. Então, são os desafios. Quanto mais você se vitimiza, menos, na minha opinião, você vai progredir, porque você é vítima, você não é parte da solução, você é vítima. Eu gosto de ser parte da solução. E para mim tem dois tipos de pessoas, que esperam acontecer e aquelas que fazem acontecer. Então, o jovem quer esperar acontecer ou quer fazer acontecer. E eu vou dizer para você, quando você faz acontecer, pode até errado, mas é um aprendizado muito grande. É muito. Perfeito. Então, faça acontecer. É isso, você entrou em ação. Seja proativo, sai da estagnação. Ah, mas se alguém... Ah, mas o meu outro lá não faz. Faça você. Qual o problema de você fazer? Ah, mas eu trabalho mais. Se você está fazendo uma coisa que você gosta, e uma estratégia, uma coisa que você está aderindo, uma coisa ser proativo, se outro não resolveu, você vai lá e resolve, as pessoas esquecem que as empresas, elas não são... se eu comprei alguma coisa de alguma empresa, eu não vou falar, o departamento financeiro, o Zezinho do departamento financeiro que errou. Não, foi o nome da empresa. Então, a empresa, hoje em dia, ela tem que trabalhar, não interessa de finanças, não interessa de vendas erros, não interessa de manufatura. Tem que se ajudar, porque cada departamento vai errar uma hora, uma vez, Sim. ou várias vezes durante o ano. Perfeito. Então, tem que encontrar, vamos nos esforçar, vamos lá, para você entregar uma peça no cliente. Saiu, faz e fala, não, mandei um e-mail. O e-mail também é outra coisa que as pessoas se escondem atrás do e-mail. Copiei o presidente da empresa. Eu não quero o e-mail, eu quero a solução. Entendeu? É isso. O maior macaquinho antigamente, que a gente falava que punha nas costas o macaquinho, né? Ficava assim. Mas o e-mail virou, eu passo. Não, eu faço um relatório bonito e passo. Mas que atitude você tomou? Qual foi a sua ação? Passar o e-mail? Qualquer um consegue passar. Talvez 2 minutos de conversa, 10 páginas de e-mail. Né? E eu acho também, foi interessante você realmente colocar o e-mail, e eu acho que o WhatsApp também, ele prejudicou um pouquinho. Ele pode até ter realmente dado velocidade a algumas negociações, mas eu também acho que para alguns perfis ele acabou prejudicando, porque tem pessoas que... O WhatsApp é uma coisa. Eu sempre fui, outra vez, na minha vida, o que resolve é o que a gente está fazendo aqui, é conversar. 10 WhatsApps, WhatsApp são coisas frias, não tem emoção. E tem interpretações diferentes na escrita, na emoção. E tem as pessoas que põem muita emoção também na escrita, que nunca põe a sua emoção no e-mail ou no WhatsApp. Você tem emoção, se você quiser conversar, você conversa separadamente com a pessoa. E tudo virou WhatsApp, tudo virou grupo, mas quanto efetivo é tudo isso dentro de uma empresa? Então, as pessoas elas têm que usar a ferramenta a favor do trabalho dela, desenvolver, acelerar, crescer, ajudar a inteligência a acelerar a estratégia, executar a estratégia. E não falar, estou no WhatsApp, manda isso daqui.
Ele é ótimo. Você está no cliente, tirou a fotografia de uma máquina que está quebrada, manda para o WhatsApp, aqui está fotografado, perfeito, ótimo. Quer fazer um vídeo? Ótimo. Mas falar aqui bom dia. O grupo todo. Bom dia, como é que você está? Aí manda um coraçãozinho, manda um santinho. Então, a sua família... Meu pai odeia, ele fala que ele não aguenta mais. Não, eu acho que é da sua família, tudo bem, mas se é do trabalho, as pessoas têm que ter um pouco de trabalho para coisa muito específica. Sim. Não adianta ficar vendo, perde tempo vendo no WhatsApp. Então... É isso, mas não é nem da família. Ele fala que da empresa, é todo mundo dando bom dia, todos os dias, que ele nem responde mais o meu bom dia, meu pai. Tentando bom dia, já me perdi. Aí você põe uma mensagem importante naquele monte de bom dia, ninguém lembra, porque se tiver 10 pessoas, 15 pessoas, já perdeu a pergunta que foi feita. Isso é importantíssimo, né? E eu realmente vejo, e foi importante você trazer essa parte, por isso que eu trouxe o WhatsApp, porque tem pessoas que simplesmente já não respondem mais o WhatsApp, porque eles acabam se escondendo atrás, né? É isso que eu venho percebendo, como você trouxe do e-mail, eu vejo pessoas atuando dessa forma pelo WhatsApp. Não tem esse embate, não tem essa conversa, né? E por que eu percebi isso? Algumas prestações mesmo de serviços que eu fiquei dependente da pessoa, do profissional, que ele simplesmente não respondeu mais. Isso acontece muito, isso que eu falo, serviço ao cliente. Serviço ao cliente é servir o cliente mesmo. Isso. A pessoa não está servindo. E tem uma coisa também que é o famoso, né? Eu tenho direito de tudo, mas não tenho deveres de nada, né? Então, o famoso direitos e deveres. Então, você tem profissional de seus direitos e tem seus deveres. O WhatsApp também é uma coisa interessante, porque a pessoa está digitando para mim, eu ligo para ela, ela não atende. Principalmente se for para uma coisa... Então, você fala, bom... Acabou de estar para mim, não me atende o telefone, porque eu quero conversar pessoalmente, não está resolvendo o meu problema. E elas fogem, virou o que você falou, virou uma cortina ali de todo mundo foge. Eu comuniquei com o senhor, eu comuniquei com a senhora. Você não comunicou, você não resolveu o problema. Então, isso é uma coisa assim que também tem tudo outra vez. Tudo que você puder usar equilibrado, com parcimônia, tem a aplicação certa, não tem a aplicação errada. Você vai pegar essas ferramentas e usar adequadamente para acelerar o processo, para reduzir custo, para melhorar a comunicação. Mas nunca esqueça da comunicação, que é a comunicação com o seu time, não por WhatsApp. Tem pessoas que estão sendo mandadas por e-mail, WhatsApp, embora. Sim. Essa é uma empresa humanizada? Não. Isso não é ser humano. Então. Pelo contrário. E o que acontece? E isso você trouxe também na nossa conversa, eu acho importante colocar e trazer de novo, porque humanizar não é preencher questionário, não é colocar eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Humanizar é no dia a dia, é no chão de fábrica, é conversar, é olho no olho, é demonstrar empatia pela situação que a pessoa está passando, né? E também a necessidade também do líder ter um controle maior emocional e se não tiver, resgatar ou ir atrás de algum processo que faça isso também, né, Hugo? Para que ele consiga realmente não... Não, eu concordo plenamente, porque na fábrica lá as pessoas, eu não poderia entrar na fábrica com a cabeça baixa. Se eu entrasse não sorrindo, tinha um problema. As pessoas falavam, o senhor Hugo não está bem hoje, o que será que vai acontecer? Então, você também tinha que se controlar, sorrir, mesmo que você tinha os problemas, você estava ali para suportar as pessoas, porque você é a referência, né? Se você tem um cargo mais alto, você acaba sendo a referência das pessoas. Então, tudo isso daí é super importante, esse autocontrole e tentar realmente se controlar perante as pessoas, mostrar segurança, equilíbrio, tentar ser o mais justo possível, porque justiça é uma coisa também que é difícil analisar, de repente, de um lado você tenta ser justo pela sua ótica e a pessoa está vendo outra ótica, mas por WhatsApp e e-mail isso não vai ser, já é difícil pessoalmente, imagine por WhatsApp e e-mail, aí não dá certo mesmo. Hugo, me fala uma coisa, se você pudesse deixar uma mensagem que iria aparecer no outdoor
do mundo inteirinho, qual seria essa mensagem? Eu acho que seria que é importante, eu diria, quanto mais você poder se dedicar a aprender sobre você mesmo, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque você está em equilíbrio com você mesmo, você vai estar em equilíbrio com outras coisas, que é muito difícil, não é uma coisa fácil. Mas você está buscando seu equilíbrio interno, porque o resto é consequência disso. O resto tudo é consequência disso. Você tem uma espiritualidade, você tem uma fé. Outra vez, é muito fácil falar, difícil falar. Mas está buscando o seu equilíbrio? Essa seria a frase. O resto é consequência. O É trabalho. isso, é a individualidade pela humanidade. Você fez o seu trabalho interno, né? Ou seja, você buscou a espiritualidade no viés da conexão com o mundo interior, né? Da energia, né? Então, ou seja, isso é muito Platão, né? E neoplatônico também. Ou seja, você trabalhou a sua energia e é o que você trouxe. Toda perda energética, toda perda de tempo é perda energética e é perda de vida também, né? Então, trabalhar cada um para que possa ter disposição, estar disponível para servir ao próximo. E se o time está, vamos dizer, as pessoas estão mais equilibradas no sentido, as coisas fluem muito melhor numa empresa. Fluem mesmo. Mesmo que a pessoa não tenha conhecimento, ela está equilibrada, ela está aberta ao feedback, ela está aberta a melhorar. Ela não vem já, meu chefe fala, meu chefe é isso, não, meu subordinado não faz o que eu peço para fazer. Então, você não está, outra vez, precisa talvez olhar um pouquinho mais para você e entender como você está para poder lidar com essas situações. Perfeito. E nesse sentido vem o reverse, né? Nós conversamos bastante e exatamente unir a parte do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, com toda a sua expertise, todo o seu chão de fábrica e toda a sua vivência como presidente, né? E para que possa ter essa união do horizontal e do vertical, para que possa realmente ter uma disposição maior para a empresa e para a própria vida. Por isso que o nome reverse, né, Hugo? Ou seja, trabalhar a si mesmo para que ele possa ter uma disposição melhor e maior para gerenciar uma equipe, uma empresa. E aí está preparado para ações, para estabilidade, para controlar o estresse. Então, você é o reverso mesmo. Qual que você está acelerando demais, está pensando demais, não está... Você vai fazer outra vez. A gente acaba sempre jogando em empresas, os outros fizeram errado, os outros, mas você tem a sua participação sempre. Mesmo que seja um pedacinho, acaba tendo. Tenho certeza. Ou por fazer ou por deixar de fazer, né? Perfeito. Né, Hugo? E quem quiser saber um pouquinho mais do reverse, vai estar no link da bio, tá? Tem a página do... Eu ainda não te passei, né? Eu vou te passar o link. Tem lá no link da bio. Se tiver alguma dúvida ou questão, pode entrar em contato comigo, tá? Ou com o Hugo. Nós deixamos um formulário para que vocês possam preencher e nós entraremos em contato com vocês, né? Hugo, você quer deixar uma mensagem final aqui para o pessoal? Não, eu acho, Patrícia, que nosso programa conseguiu combinar duas coisas muito interessantes. Porque muitas vezes você tem um coach, tem um mentor, mas você não tem as pessoas trabalhando realmente como a gente está trabalhando. Que tem a pessoa que trabalha mais vamos centrar as pessoas e eu vou trabalhar os desafios que as pessoas têm com chefes, que têm com subordinados, no dia a dia, no planejamento estratégico, como que ela deve pensar, como ela deve talvez mudar algum pensamento, quebrar paradigmas que ela tem. E é um trabalho muito conjunto, muito especial que a gente está fazendo, e eu convido a todos aí para participar conosco aí dessa empreitada que é muito bonita. Legal. Hugo, muito obrigada pela sua participação aqui. Nós voltaremos com outras lives também, explicando um pouquinho mais sobre o reverse e falando também dos desafios das empresas e do desenvolvimento pessoal. Tá bom? Hugo, muito obrigada e até a próxima. Tá bem? Tchau. Tchau.